Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Vou repetir. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, até agora, por tudo que podemos lhe prestar, louvor, adoração. Podemos trazer, ó Deus, parte das nossas primícias, também, ó Deus, dízimos e ofertas. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos meus irmãos, que possamos, Senhor, estar dignos de receber graça, de receber bênçãos do Senhor, e que possamos também, Deus, através dessa palavra, entender o que tu quer, ou o que tu queres falar com cada um de nós. Obrigado, mais uma vez, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmão, o senhor dá uma tosse, estou com uma tosse muito alérgica, mas vamos lá. Segurar para não, eventualmente, dar uma tossida aqui, né? A carta dos Filipenses, ela é uma carta, assim como de Efésios. Se você pegar a carta aos Efésios, o pessoal usa muito ela na questão da batalha espiritual, capítulo 6, a partir do verso 10, principados, potestades, e ela ficou muito marcada por isso. Mas ela não é uma carta para a batalha espiritual, ela é uma carta para a família. A carta aos Efésios vai falar de marido, esposa, filhos, patrão, funcionário, vai falar de relacionamento familiar, relacionamento social, e no final ele diz assim, olha, as coisas não acontecem porque a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o patrão, não é contra o funcionário, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra os filhos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados. Então ele está falando de influência, de como um poder espiritual numa cidade, no caso em Éfeso, pode influenciar uma estrutura familiar. Falávamos nesses dias agora a complicação, eu que rodei, ainda roda agora muito menos o Brasil todo, é interessante, você vai em Manaus, o povo pensa de um jeito, você vai em Belém, Macapá, ali no norte, mas você sai de Manaus, ou se você vê Acre, Rio Branco, Roraima, pegar Manaus, pegar Macapá, pegar Belém, até o Maranhão, que é Nordeste, você vai ver 5 estados pensando diferente, um do lado do outro. Aqui no Sudeste, tu fica entre os nossos irmãos capixaba, cariocas, paulistas e mineiros, são assim, falamos o mesmo idioma, com sotaques diferentes, mas temos pensamentos muito diferentes na relação econômica, na relação cultural, na relação de costumes, na relação de casas. Por exemplo, São Paulo faz casas com janelas que eu acho interessante, né? O Rio de Janeiro já faz, as construções do Rio de Janeiro é totalmente diferente, né? Você chega no Rio Grande do Sul, idem, quando você chega em cidades como Curitiba também, e aí tem algumas coisas que a gente fala assim, engraçado, a construção sempre é feita com essa janela. No Rio, nós não temos aquela janela de chapa, né? O Bruno, o Wilson e a Ana lá em São Paulo tem muito aquela janela de chapa, né? Já é chapada, você fecha, não precisa de cortina, ela tem vidro canelado, tem uma chapa e tem a grade. Aqui no Rio ninguém faz isso, aqui no Rio o pessoal põe de vidro e depois põe a grade, manda chumbar a parede e botar a grade. Lá em São Paulo o pessoal já é mais esperto, já compra a janela já com tudo, já vem gradeada, só instala toda ela, é comum isso lá. Então, nós temos meios e maneiras de vivência, convivência e sobrevivência diferente. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala justamente de comportamento também de novo. Efésios, Filipenses, ele dá uma continuidade dizendo o seguinte, olha, vocês devem entender que as lutas que vocês têm, elas vêm além do entendimento de vocês. As lutas que vocês passam, elas vêm muito além do que vocês pensam que é. As lutas que vocês vivem não é em decorrência só do erro e do acerto de vocês, porque muitas vezes vocês vão fazer coisas certas e lutas virão. E muitas coisas vocês vão fazer coisas erradas e lutas momentaneamente não virão. Porque não tem a ver com o que vocês fazem, tem a ver onde vocês vivem. E um dos problemas dos cristãos é que eles não pensam nisso estrategicamente. Nós facilmente nos adequamos. Aí Paulo diz, não vos conformeis com esta era, não vos conformeis com esse século. O pessoal brinca comigo, mas eu brinco e falo sério. Falei, eu moro em Cordovil, mas o meu espírito não é de Cordovil. Cordovil não me muda, nem se eles quiserem. Ou eu mudo Cordovil, ou quando Deus mandar eu saio daqui. Entenda. Um amigo falou assim, cara, tu fez uma casa muito grande aqui. Por quê? Porque eu queria, eu moro aqui. Eu moro aqui, você acha que eu vou fazer o quê? Um barraco porque é aqui? Porra, meu irmão, vou fazer uma casa boa porque eu moro aqui. No dia que se eu não morasse aqui, morasse em Irajá, morasse em Brás de Pina, morasse em qualquer outro bairro, eu ia fazer uma casa boa porque eu vou morar lá. Não é porque é aqui.
E a gente tem que quebrar esses paradigmas. Eu não gasto isso porque não vale a pena neste lugar. Então não saia, não fique aí mais, mude por outro lugar. Aí nós não temos condições de morar em Copacabana, Ipanema, Leblon, e queremos ficar como se fôssemos, pessoas iguais ao lugar. Não, queridos. Quando Paulo está trazendo isso, ele diz assim, olha, antes disso ele fala assim, vocês precisam entender que Cristo veio do céu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele veio do céu, mas ainda assim, ele não se comportou como Deus, subsistiu em forma humana, mas aceitou tudo o que tinha a acontecer para voltar à existência anterior à que ele teve na terra. João disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Um dia ele falou, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo. Ele sentiu saudade do céu, porque onde ele estava era muito ruim. A Palestina, de 2000 anos atrás, era um lugar insalubre. Um lugar que as pessoas morriam cedo. A pessoa com 40 anos era super idosa. Aqui estava cheio de idoso. 40 anos é super idoso, irmão. Com 40 anos a pessoa não tinha mais expectativa de vida. A gente pensa que os discípulos de Jesus era tudo com 38, 40, negativo. Muitos discípulos de Jesus eram novos, com 27, 28, 30. O Pedro era o mais velho, que deveria ter quase 40 anos. Que deveria, não sabemos se tinha. Você viu, outro dia eu vi no jornal O Globo, de 1928, O Globo, 1928, ônibus perde o controle e entra na casa de uma idosa de 42 anos. Falei, estou lascado com 55. Ônibus perde o controle e entra na casa de uma idosa de 40 e poucos anos. Eu falei, que é isso? Como assim? Para você ter uma ideia como é no início das primeiras décadas do século passado. Hoje a gente vê um cara com 70 anos, parece que tem 50. Você é uns caras malhadão, né? 65 anos de... Opa! Como assim, irmão? O que houve aí? 65? A gente chega até com vergonha, a gente chega até a murchar a barriga. Porque, na verdade, é um contexto de transformação de mentalidade. E nós achamos que devemos mudar de lugar para mudar. Não, nós devemos mudar de cabeça para mudar o lugar. Entenda isso. Não espere que eventos externos mudem você. Não são eventos externos que te mudam. É a compreensão de uma vida maior dentro de você que muda você e muda o lugar onde você está. Nós somos movidos por mentalidade, objetivos mentais, e não simplesmente por aquilo que se apresenta ao nosso redor. Paulo, quando fala para eles assim, olha, vocês não entendam que tudo que vocês passam aí em Filipos é batalha espiritual, ou vocês estão passando por momentos difíceis por causa do governo, por causa de Roma, por causa da cultura, porque vocês foram transportados do Império das Trevas. Mas entenda, tudo isso é vontade de Deus, porque Deus que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo aos Romanos diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A gente pensa que isso subentende que você tem que vir para a igreja, louvar. Não, está dizendo assim, olha, se você adorar com a razão, você vai exigir mais de você para adorar a Deus melhor. Mas se você for emocionado, aquilo que fizerem na igreja vai fazer com que você pense que você ofereceu a melhor adoração. A adoração a gente traz de casa. Não forja ela aqui. A adoração você traz da semana toda. De amanhã a sábado. Não é aqui. E aí qual é o problema? É que nós queremos forjar uma adoração aqui. Então é adoração miojo. Com 20 minutos a gente forja e dá para Deus. Negativo. É por isso que Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. É sacrifício. E ele está trazendo o contexto dos sacerdotes vivo, santo e agradável. Entenda que dentro do contexto levítico, santo e agradável é aquele que era aprovado pelo sacerdote, porque se ele dissesse está reprovado, o teu sacrifício não entrava. Tinha que estar vivo, mas não podia ter defeito. Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, olhava a orelha, olhava os dentes, olhava a narina do bichinho, olhava as patas, olhava o dorso, olhava tudo, passava a mão na pelagem, se ele viesse geralmente não vinha, dava uma tosa nele. Se tivesse um carocinho, o sumo sacerdote olhava, botava a mão e dizia, não serve. Poxa, um carocinho, é para Deus. Não pode ter esse carocinho, é para Deus. Você pode ter na sua fazenda, você pode ter lá no teu pasto, mas aqui não, porque será um sacrifício para Deus. Porque nós não entendemos que Deus está nos conduzindo à excelência.
por que nós não entendemos que Deus não está nos chamando à salvação, mas a salvação não é o final, é o início. A salvação é o início de uma nova história, e nós achamos que a salvação é o final. Deixa como está tudo bem. Não está bem, olha para a tua vida. Veja onde você está chegando com Jesus. E nós às vezes, sabe, e falamos assim, não está tudo bem com Jesus. Não está, você acha que está, mas não está. Você deveria ser mais do que você é. Você deveria chegar mais longe, porque gente com menos do que você fez o evangelho rodar o mundo. E o evangelho não sai da sua rua. Uma vida de altos e baixos. Um dia está feliz com Jesus, no outro entra de bicudo com raiva do mundo. Um dia você está cheio de fervor no coração, no outro dia eu já não vou à igreja não, que eu estou com uma dorzinha aqui atrás. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. É Deus quem efetua em você, tanto querer como realizar dele. Alguém vem perguntar assim, pastor, por que algumas pessoas têm mais dificuldades? Parece que passam mais prova do que as outras. Porque Deus te conhece. Há níveis e níveis de prova, há níveis e níveis de tribulação, e há níveis e níveis de exaltação, de honra e glória. Nós queremos honra e glória se nós não conseguimos passar nem dos nossos limites de provação. Paulo era tido como um homem iracundo. Parecia, né? As cartas de Paulo são muito bravas. Mas porque Paulo é o seguinte, ele entendia que aquele povo que estava ali, sob a liderança dele, precisava entender que Deus queria mais, eles podiam dar mais. E que eles ainda se comportavam como crianças, que ainda eles se comportavam, ele escreve aos Gálatas, ó insensatos Gálatas. Aos Efésios ele vai falar justamente maridos, esposas, filhos. Olha como é que Paulo é professor, é didático, é mestre. Aos Filipenses assim, olha, vocês precisam entender que Cristo era maior do que vocês e fez mais do que vocês. Mas ainda assim, conviveu numa situação menor do que a de vocês. Quem está certo, vocês ou Cristo? Porque ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele aceitou viver daquele jeito para sair daquele jeito. Preste atenção. Eu aceito viver desse jeito para sair desse jeito. Eu não aceito viver desse jeito como fatalismo. Deus me trouxe para cá para eu sofrer. Negativo. Eu estou sofrendo para não sofrer mais. Preste atenção. Eu estou lutando para não lutar mais. Eu estou chorando para não chorar mais. Eu estou guerreando para não guerrear mais. Eu estou me sacrificando para não me sacrificar mais. Porque Deus não nos chamou para viver a mesma coisa até o último suspiro. Pastor, mas a vida não é uma luta? Sim, é uma luta seguida de vitórias. É uma luta, com certeza, irmão. É uma luta. Mas o que Jesus fala aos discípulos? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu lutei até agora e vou vencer até o final. Ele nunca disse, saia da luta, não lute. Olha, é feio lutar se você está lutando porque você está em pecado. Não, Jesus nunca disse isso a ninguém. Se você tem prova, é sinal de que você está em pecado. Já ouviu essa teologia, né? Isso não existe, perdão, irmão. Guerra é para guerreiro. Se não é guerreiro, não pode entrar na guerra. Então, se você está em guerra, você é guerreiro. Você é guerreira. Então, entenda, a sua guerra a tua guerra não te desfaz, a tua guerra não te diminui, pelo contrário, a tua guerra é para fazer você entrar na glória de Deus. Nossa leve e momentânea tribulação. Tende por alegria, olha o que o apóstolo, olha o que o bispo fala, tende por alegria passar todas as provas, suas provas, suas tribulações, porque são essas que vão te aperfeiçoar. Mas sabe, a gente vê uma geração de crente que diz assim, é muita prova, eu não vou aguentar. Até agora, você ainda não sangrou. Até agora, vocês não sabem o que é lutar verdadeiramente o bom combate. Porque nós somos Laodiceia? Porque dizemos no coração, sou abastado, sou rico. Eu não preciso andar mais 20 quilômetros para assistir um culto. Eu pego Uber, eu tenho BRT, eu tenho carro. Houve uma geração de crentes dos anos 50, 60, 70, 80 e até 90 que não tinha carro, que não tinha celular, que não tinha zap.
e que andava muito para chegar numa igreja. Saiu o pai e a mãe com 4, 5 crianças, que crente adora crescer e multiplicar. Saía aquele papai com blazer, né? Uma filhinha pequenininha no colo, a outra pequenininha na mãe, mais 2 pequenas andando, voando, né? Que é puxando. Quem é desse tempo, dá um amém. E não podia chegar atrasado. E não podia chegar atrasado. Então por que a gente chega atrasado? Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha trem. Mas ninguém chegou atrasado. Um tempo em que as pessoas chegavam na igreja, ou iam para a igreja, com amor, e falavam assim, eu preciso estar lá. Hoje é culto, eu preciso estar lá. Não, hoje tem culto. Casamento domingo, isso é esdrúxulo. Ô pastor, esse domingo eu não estarei não, porque eu vou num casamento de uma prima. Quando você voltar, você já estava no banco. Que isso, que ignorância. Geração forte, a igreja é forte. Geração frouxa, tem que ter uma igreja frouxa. Não aguenta. Os frouxildos correm. Ah, mas isso é doutrina humana, negativo. Isso é doutrina para fazer você entrar no céu. Isso é doutrina para fazer você entender que o céu custa caro, não custou nada teu, não foi carne nem sangue, mas foi o sangue de Jesus, foi graça sobre você. Hoje, por qualquer motivo, a gente desiste da vida espiritual, qualquer motivo a gente diz, meu Deus, está muito difícil, eu sei que está difícil. Mas quem torna difícil e quem torna fácil somos nós, porque o Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar a passar pelas dificuldades. E nós precisamos entender que tudo que nós passamos, para bem ou para mal, é soberania de Deus para a nossa vida. O texto anterior, Paulo vai falar justamente sobre isso. O exemplo de Cristo, ele diz, olha, Cristo se humilhou por vocês. E quando ele recebeu a vitória? Quando ele diz, pelo que também Deus, verso 9, capítulo 2, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor, a gente duvida? Claro. A gente tem medo? Com certeza. Jesus teve saudade da glória e depois ele pediu o que no Getsemane? Pai, se possível, se fosse possível, se é possível, dá para eu não beber esse cálice amargo? Dá para eu não ir na cruz? Só que ele automaticamente diz o quê? Não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Ele explica isso para os 2 discípulos de Emaús. Honestos de coração, tardio de entendimento, acaso Cristo não deveria padecer para entrar na sua glória? Você quer o céu? Lute. Porque alguém lutou pela tua salvação. Você quer o céu? Lute. Porque Satanás está lutando para você não entrar. Satanás está lutando para você não entrar. Ele vai fazer de tudo para você não entrar. Ele não pôde bloquear o poder de Deus na cruz. Ele não pôde bloquear Jesus na cruz. Ele tentou no deserto, tentou no Getsemane, tentou com Pedro, tentou várias vezes. Até o final ele tentou. Mas ele pode tentar você. A história se repete. Ele fez cair 1/3 dos anjos. Não conseguiu fechar o céu, porque Deus é maior, Deus é soberano. Ele não conseguiu derrubar, mas chegou na terra e derrubou o homem. Aí vem Cristo, Cristo se levanta, ele tenta derrubar Cristo, não consegue derrubar Cristo, mas vai tentar derrubar os apóstolos. Derruba um tal de Judas, mas os outros conseguem ir até o final. E a vida, até que Jesus volte, é isso. Já que eu não posso anular a salvação, eu posso anular a entrada deles no céu. Você está salvo, mas não está garantido. Preste atenção nisso. Salvação pertence a Deus, garantia pertence a você. Ser fiel e dar-te-ei. Ninguém apaga no livro da vida, não tem borracha do livro da vida, mas entenda, não é Deus e nem o diabo, somos nós. Quando falamos que no inferno há pastores, há padres, há pessoas que fizeram tanto bem que você diz, não pode estar no inferno, estão pedindo perdão a Deus, pedindo, Senhor, por favor, me dá mais uma chance. Estão no inferno, com Bíblia na mão,
gritando, Senhor, me dá mais uma chance. Não tem chance. Às vezes nós cristãos falamos assim, vai para o inferno, o católico vai para o inferno, fulano vai para o inferno, Beltrano vai para o inferno. Olha, você pode até ter certeza da tua salvação, mas você não pode ter certeza da salvação dos outros. Você pode ter certeza da sua salvação, dos outros você não tem. Eu só quero que você entenda que tudo que você passa, as provas que você passa, as lutas que você passa, Deus está esperando que verdadeiramente você vença cada uma delas. Na verdade, o que Deus espera de nós é que cada um de nós consiga olhar para essas provas e lutas e Deus olhe o nosso comportamento. Se nós verdadeiramente lutamos para sair daquilo, se nós nos acostumamos, muitos de nós já estão acostumados com a luta. Toda vez que eu entro na minha rua, ou entro no bairro, ou passo aqui na Iranduba, eu murmuro. Murmuro, modo de dizer, reclamo. Esse ferro velho aqui do lado, meu Deus, tem que sair isso. Pô, repetitivo, hein, cara? Você está falando isso há 2 anos. No dia que eu acostumar, eu perdi. No dia que eu me acostumar com lixo, com sujeira, com escuridão e treva, eu perdi. Então, todo dia eu vou ter que dizer, tem que sair daqui, 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 tem que sair daqui. Se você acostuma com um buraco na tua rua, já até acostumei, está até desviando do buraco para não cair, está errado. Todo dia que você fala, meu Deus, vou tampar esse buraco. Tem que tampar esse buraco. A sua mentalidade tem que resistir àquilo que está decaindo ao seu redor. Pastor, você sempre brinca da mina de fé. Todo dia que botar o som alto eu vou reclamar, não vou brigar, não vou na porta, não, mas vou falar, meu Deus, de novo esse som alto. Porque eu não posso aceitar como natural aquilo que não é natural na minha vida. E eu estou falando, isso vale para tudo. Há pessoas que vêm reclamar, aproveita que estão sendo assistindo na internet, pastor, na minha igreja, reclama da igreja, o que você está fazendo para mudá-la? Se não consegue mudá-la, sai dela. Não pode você ficar aí aceitando tudo e reclamando e não fazendo nada. Porque no dia que você aceitar, você vai ser mais um daquilo que você disse que não seria. Mas nós cristãos temos um problema sério. A gente quer sublimar o insublimável. Nós queremos sair do A para o C, sem passar pelo B. Isso para tudo. Nós aceitamos certas coisas que não deveríamos aceitar a partir de nós, não a partir dos outros. Você pode ser melhor, mas não é por quê? Porque a maioria de nós pega o irmão como régua. E a régua não é teu irmão, a régua é Cristo. O sarrafo não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o profeta. O sarrafo não é o missionário, o sarrafo é Cristo. E é um sarrafo alto, viu? Ah, mas por que só cobra de mim? Por que Deus comigo? Eu vejo tanta gente fazendo coisa errada. Meu filho, se Deus está deixando fazer coisa errada, é que já largou de mão. Se Ele está te cobrando, porque Ele ainda confia em você, Ele pensa que você pode chegar lá. Porque no dia que Deus largar de mão, você já está perdida e perdido. Poxa, fulano pode fazer o que quiser, né? Se fizer o que quiser, não dá nada. Se eu escorregar na banana, vai quebrar o fêmur. Vai quebrar o braço. Vai rolar. Por que comigo é assim? Porque Deus ainda espera mais de você. Porque Deus ainda mexe com você. É porque Deus diz, eu quero você aqui comigo. Pô, fulano escorregou na banana, o outro fez lá, não deu nada. Vai dar. Hoje não deu nada, mas no final vai dar. A nossa geração, ela precisa aprender a lutar. Nós somos muito acomodados, irmãos. Temos uma boa igreja, um bom som, louvor, mídia, ar-condicionado, boas palavras, vários pregadores, boas lições de escola bíblica. Uma igreja de pessoas agradáveis, que vêm, amáveis, carinhosas. Mas parece que isso é ruim, porque quanto mais queremos uma igreja assim, menos as pessoas querem mudar. E aí você vai entender por que a pessoa, quando vai para o campo missionário, por que ela vai para uma comunidade onde não tem quase nada, onde não tem ar-condicionado, é ventilador tufão, aquele que vem com ar quente, sabe? Dá para até secar o cabelo, irmã.
Vira secador de cabelo. É só ligar o ventilador e ficar embaixo, irmão. Fazer assim, ó. Que seca aquele tufão. Quem já fez parte de uma igreja dessa? Lá na comunidade. Né? Quando você está louvando, quando você está puxando, daqui a pouco começa. Pá, pá, pum, pá, pum. Não é bateria não, querido. Não é percussão não, filho. Quem está acostumado vai dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer gritar mais ainda para apagar o... Quem não está acostumado fica, que isso? Meu Deus. Já fica logo... Quantas vezes com banda aí entrava nas comunidades? Quando música Nutella. Pastor, é seguro aqui? Eu falei, Pô, pastor, eu vi os meninos ali com granada. É seguro, cara. Jesus está aqui. Jesus está aqui, é seguro. Nós vamos entrar e vamos sair, filho. É seguro. Meu teclado custa 10 mil, que custasse 100, filho. Foi pastor Miquel, não. Calma, gente. Não é isso aí? Não, foi pastor Miquel, não. Acabei de comprar do Japão. Falei, vai continuar vindo, fica em paz, meu irmão. Dentro, embaixo do sapateiro. Nova Holanda, Manguinhos, Alemão, Grotão, Cruzeiro. Mas sabe o que você vê lá? Poder, unção, mistério, profecias, visões, curas. Sabe por quê? O terreno é hostil, é complicado, é lugar de castas de demônios. E às vezes é pesado até para você entrar no território, quem dirá louvar lá dentro. A gente não entende que Deus está nos chamando para uma evolução, para um crescimento, e muitos de nós estão resistindo a isso. E parece que aí você começa a entender por que Deus não dá prosperidade para alguns, porque se der vai perder. Há pessoas que não podem ter mais do que têm. A questão do ter mais não tem a ver com o que Deus pode dar, tem a ver com o que eu posso receber. E há fases na nossa vida, momentos na nossa vida, que nós não podemos receber mais do que já temos. Porque se recebermos, nós vamos mudar, e mudar para pior. Quantos irmãos você conheceu que vieram para as igrejas? Não estou falando dessa igreja não, tá, irmão? Estou falando de forma geral. Que veio para a igreja, não perdia culto, fazia de tudo, consagração, meu irmão, monte, vigília. Aí arrumou um emprego, aí conseguiu uma casa boa, aí Deus deu uma varoa, aí casou. 5 anos depois, onde está aquele moço barulhento? Senta, não dá um glória, fica sentadinho no banco. Aí a gente aqui diz, pô, mas fulano era tão avivado, né? Fulano não perdia um culto, estava sempre aqui. O que houve? Há facilidades que nos geram dificuldades, e há dificuldades que nos geram crescimento. Então, às vezes, reclamamos quando Deus faz certas coisas. Olha o que Paulo diz, porque Deus é quem afita em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Às vezes na igreja, como foi dito aqui pelo pastor, dentro da própria igreja, a pessoa criando fofoca. Eu não estou falando especificamente dessa igreja, em nome de Jesus, não estou falando de forma generalizada. Conversinha fiada. Assuntos que não convêm à boca do crente, não convêm ao ouvido do cristão. Se não é para glorificar Jesus, se não é para exaltar o Senhor, fica calado. Irmãos, alguém outro dia falou assim, o carro do fulano. Eu falei, mas qual carro? De qual fulano? Nesse ponto sou muito desligado, irmão. Não sei marca do carro de ninguém. Eu vi o Anderson chegando outro dia, eu falei, o Anderson trocou de carro? Eu falei assim, há muito tempo. Eu falei, meu Deus, nem sabia que um diácono Anderson trocou de carro. Sabe, às vezes nos apegamos em coisas pequenas, aí ficamos como os fariseus, diz, vocês, como mosquitos, engolem camelos. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos pegar o exemplo de Cristo na sua humilhação. Nós precisamos entender que Deus está efetuando algo em nós. E por que eu estou trazendo essa mensagem? Pelo que ainda está por vir no Brasil, este ano e ano que vem.
O que está por vir no Brasil este ano e o ano que vem, eu já avisei, estou voltando, volto a avisar, é chato, mas vocês não vão aguentar. E não adianta mudar do Rio de Janeiro, ir para onde, para não sei o que, vocês, porque a prova que Deus tem para vocês. A prova que Deus tem para você, ela é só sua. E ela vai atrás de você. Se você for para o Japão, a prova vai contigo. Se você for para a Holanda, lugar bonito, cheiroso, arrumado, sem um lixinho no chão. Se você for para os Alpes suíços, Alemanha, que ninguém grita. Essa semana eu vi um vídeo de um brasileiro e falou assim: por 2 vezes a polícia me parou. Viu? Por quê? Começou a falar alto. Começou a chegar na Alemanha. O policial na hora encosta. De onde você vem? Passaporte, identidade. Ele, o que eu fiz? Você gritou. Aqui ninguém grita, meu filho. Está acostumado suburbano, Rio de Janeiro, Zona Oeste. Área ali de Camará, Banguzão. Ele, porque é lá na minha área. 2 vezes a polícia da Alemanha parou ele. E a menina explicou: aqui ninguém grita. Se gritar é porque está com problema. Ou está maluco, ou está passando mal, está sendo assaltado. Falei: no Rio de Janeiro é o contrário. Quem está em silêncio está maluco, está sendo assaltado ou está passando mal. É o contrário. Nós não devemos. Qual é o seu idioma? Gritânico. Com uma corruptela para o berrânico. Né? Gritânico e berrânico. O brasileiro, ele não fala português, ele fala gritânico e berrânico. Meus vizinhos, eu ouço tudo que eles falam com os outros. Falei: gente, baixinho, hein? Tem que ver. Ó, fulana! Meu Deus. Às vezes eu estou orando, eu falei: não, isso não é de Deus, não. E 2 paredes, irmãos. 2 paredes, mas você consegue ouvir a pessoa. Eu consigo, olha, a gente não quer. Às vezes eu tranco a janela, tranco tudo, porque eu ponho fone de ouvido. Eu ouço a conversa da minha vizinha todo dia com os filhos, com a filha. Eu falei: misericórdia, você não sabe falar baixo, não. Mas fala alto. Lá em casa é uma guerra. Eu fico assim, ó, por favor, estou aqui do lado. Segura a onda aí, fala baixo. Entenda, esse menino, quem viu o vídeo dele, ele é engraçado. Ele estava parado, a polícia mandou parar ele, ficou lá sentado no caminho. A polícia leu o documento dele para saber. Ele falou: só porque eu comecei a falar. Eu falei: começou a gritar no meio da rua. Entenda, a sua luta vai com você. Porque só você poderá vencê-la. A luta de Cristo ninguém poderia vencer por ele. Por isso que ele deixou bem claro: eu preciso ir. Essa luta é minha. Essa guerra é minha, essa cruz é minha. Aí ele vira para você e diz assim: quem quer vir após mim? Tome a sua. Eu vou pedir licença ao texto bíblico. Tome a sua guerra. Amém? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua batalha. E cada um de nós tem a nossa. Nenhuma é igual a do outro. Você acha que a batalha dos outros é leve, que a sua é pesada, porque é sua. Você não sabe, você está no pé dos outros, você não está na pele da pessoa para saber. Cada um de nós tem uma batalha. E ela é de acordo com a nossa estrutura. Porque Deus promete que não virá sobre vós tamanha provação, tribulação, a qual você não possa passar. E em vindo, Deus lhe dará escape. Falamos hoje sobre arrebatamento. Falei: o arrebatamento não é de Jesus. O arrebatamento é do Espírito Santo com a igreja. De Jesus é a segunda vinda, presta atenção. A segunda vida pertence a Jesus. O arrebatamento pertence ao Espírito Santo. Então é Ele quem sabe quem pode e quem não pode ir. É Ele quem sabe quem está preparado e quem não está preparado para ir. E nós precisamos estreitar a nossa relação com Deus. A gente tem que parar de começar a se preocupar ou a nos preocupar com o tamanho da batalha. Estou passando a batalha, irmão, vai passar. Está faltando dinheiro, passa. Está faltando saúde, passa. Está sendo perseguido, passa. Está sendo humilhado, passa. Guerreia. A negação e a fuga é pior. Tentar explicar para os outros, meu irmão, no meu livro 4 Estações eu falo sobre isso.
A pior coisa que tem quando você tenta explicar sua batalha, não explica sua batalha para ninguém. É o seu campo de batalha. Batalha e pronto. Batalha e pronto. Não, irmão, estou passando por esse momento que o diabo se levantou. Para! Eu estou passando por esse momento que Deus quer alguma coisa. Claro que Ele quer alguma coisa, mas para. Eu estou passando por esse momento porque é Deus quem faz o querer e o efetuar na minha vida. Eu estou passando por esse momento porque Deus é soberano na minha vida. Eu estou passando por esse momento porque Deus quer me ensinar alguma coisa que eu ainda não consegui aprender. Eu estou passando por esse momento porque meu deserto ainda não acabou. Eu estou passando por esse momento porque Deus está forjando alguém melhor. Eu estou passando por esse momento porque Deus me quer diferente do que eu sou. Porque eu tenho certeza que quando Ele alcançar os objetivos dele em mim, a guerra acaba. Quando Ele quiser e quando Ele alcançar os objetivos dele em mim, a batalha vai acabar. Pastor, estou numa batalha de 20 anos. Você está como Israel, com uns 40 anos de deserto. Entenda, o deserto não ficou maior, é você que ficou menor. Teus passos ficaram menores, então a distância aumentou. O deserto nunca muda de tamanho, somos nós. Engraçado, de 2 anos para cá, já estou vendo a glória de Deus, porque você ficou gigante. Teus passos são maiores, a distância diminuiu. É você que cresceu agora. Você dava 10 passos para atingir ali alguns metros, agora com um passo você... Entenda, você cresceu. Precisamos entender que Deus nos dá oportunidade todos os dias. Ferramentas. E nós precisamos saber utilizar essas ferramentas. Há quanto tempo você não lê essa palavra com fundamento? Tem crente que não pega na Bíblia por causa do celular. Uma vez eu esqueci uma Bíblia lá em Belém do Pará. Eu ia voltar 2 meses depois. Aí liguei para a pastora Cristina. Falei, pastora Cristina, achou minha Bíblia ali? Ela, achei, mas não vou lhe devolver. A unção é nossa agora, ninguém mandou deixar. Brincou, é claro. Falei, essa Bíblia eu tenho ela. Eu falei, essa Bíblia eu leio com os dedos. Falei, essa Bíblia eu leio com os dedos. Ela, pastor, não exagera também. Falei, essa Bíblia eu leio com os dedos. E quando eu cheguei lá, que ela me viu, eu pegava assim, ó, batia e abria onde eu queria, eu só fazia assim, eu dava uma olhada e já. Ela falou assim, ô pastor, me perdoe, eu não queria ficar com sua Bíblia não. Eu estava falando com o Clóvis, esposo dela, né? O pastor falou que ele lia essa Bíblia com o dedo, e olha só, estava dando um estudo, gente, vamos lá para Ezequiel. Eu abri, abri Ezequiel. Ela falou, ele muda 1 ou 2 páginas só, já está no texto onde ele quer. Aí ele, não, ele marcou. Ele falou, não está marcado nada não, acabei de dar a Bíblia, ele devolvi a Bíblia para ele agora, Clóvis. Não tem nada marcado, a Bíblia dele está lisa, sem nada. Mas sabe por quê? Eu usava aquela Bíblia todo dia. Ela já estava gasta das minhas mãos. Todo dia eu usava aquela Bíblia, todo dia de Gênesis e Apocalipse. Há quanto tempo você não pega a sua Bíblia para ler? Eu me lembro que eu fui para um retiro. E o irmãozinho engraçadinho. Toda igreja tem que ter um engraçadinho, né, gente? É incrível como tem gente no notion, sem noção geral. Já viu aquela pessoa que dá uma brincadeira contigo? Aí, irmão, tá barrigudinho, hein? Aí tu falou que a barriga é minha. O que você tem a ver com isso? Ei, pastor, o cabelo tá branco, meu irmão. Pior se ficasse roxo, vermelho. Aí você vai me chamar José do Brasil, Baby do Brasil. Não, irmão, não é branco ou preto, cinza, sei lá, eu não sou loiro, não nasci loiro, não tenho loiro, então vai ficar assim. Aí a irmã falou assim, pastor, teus joelhos estão sujos? Eu ia jogar uma bolinha, falei, não. Ele chegou perto, por que tem essas banquinhas pretas? Porque eu oro. O teu já não tem nada porque tu não ora. É um jogo de tênis, né, irmão? Pá, pá. Aí ele olhou, é sério, pastor, isso é de oração? Eu falei, é de oração, filho. Eu falei, quer vir? Vem aqui, ó, põe a mão aqui para você ver um caroço aqui. Ele, é mesmo? Eu falei, agora do lado de cá também, ó. Eu falei, aprendi com as mulheres de oração. Ela virava e disse assim, filho, faz ficar pretinho, tua perna é muito branquinha. Faz ficar pretinho, filho. Tem que ficar pretinho isso aí, ó. Você tem a marquinha preta? Aí depois eu comecei a dar marquinha onde? Nos cotovelos. Aqui do meu é tudo preto. Tudo marcado. Porque a gente começou a orar agora como? Botava aqui. Aí isso aqui começa a ficar, já notou?
Tu conhece homem e mulher de oração, você olha para o joelho, olha aqui para essa parte aqui do antebraço, está tudo marcado. Porque quando cansa de ficar de joelho, joga os braços também e vai orando. Quanto tempo você não ora? Oração, você e Deus, de joelhos, cotovelos no chão. No início vem aquela dor, mas daqui a pouco você diz: não, estou com Deus aqui. Daqui a pouco a dor passa. Há quanto tempo você não acorda com hino na cabeça? Há quanto tempo você não acorda com louvor nos lábios? E me pôs nos lábios uma nova canção. Olha o que o Salmo 40 diz. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e glorificarão o nome do Senhor. Há quanto tempo você não acorda com aquele louvor? Eu todo dia, meu irmão, não sei que é porque eu ouço, mas todo dia eu acordo com louvor na mente. E sempre os mais antigos, né? Outro dia eu fiquei cantarolando Lagoinha. Fiquei cantarolando o dia todo. Eu fui para a empresa, ficava, quero beber. Sabe o que é isso? O Espírito Santo coloca isso no teu coração. O Espírito Santo coloca a playlist do céu, porque sabe que vai mexer com você no inconsciente. E não tem hino certo, é da harpa, é velho, é novo, o que vier, Deus começa a falar, eu vou adorando, vou cantando. Sabe quando você acorda assim do nada e você começa a pensar, já vai para o banheiro e você começa, meu Deus, canta, está na tua cabeça, canta, louva, adora, põe para fora. Como diz a canção, teu louvor invade os céus. Talvez você não saiba, você estava adorando enquanto dormia. E Deus diz, continua, acorda, mas continua me adorando. Eu quero ouvir tua voz. Acorda e continua a me adorar. Não para não. Vai louvando para o trabalho, lava a louça adorando, varre a casa adorando, atende o cliente adorando. É Deus, é dele o querer e o efetuar da tua vida. Você está nas mãos dele. Mas há quanto tempo você não levanta cantando? O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chama. Há quanto tempo você não canta isso? Há quanto tempo você não diz, Jesus, eu preciso de ti, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Por isso que fica difícil entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque nos moldamos ao mundo. Aí vem a atmosfera, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no banco, eu tenho essas obrigações, eu tenho que fazer isso, eu tenho que prestar relatórios. Tudo isso faça, é o seu trabalho, é a sua obrigação. Ser cristão, resplandecer sua luz, dar exemplo. Mas preste atenção, você precisa ter vida com Deus, porque você não sabe a hora em que Deus vai te usar. Você não sabe se é na oficina, no posto, no mercado, se é na UPA. Você não sabe se Deus vai te usar na esquina quando alguém te parar. Nós precisamos entender que Deus está chamando essa geração para fazer um upgrade. É um recall. Desculpa, mas recall não é aquilo que saiu com defeito da fábrica. Meu filho, nós não saímos com defeito de fábrica dos céus, mas temos mostrado alguns defeitos espirituais. E precisamos deixar que o Espírito Santo conserte. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos alinhe novamente. Precisamos deixar o Espírito Santo, porque hoje a gente está assim, mas eu prefiro sair daqui. Tem gente que prefere desistir do que lutar. E todos que desistem vivem lutando. Todos que desistem vivem lutando. Pode ver. Você sabe quando Saul decretou o final dele? Todos acham que é quando ele não esperou Samuel. Ali foi a gota d'água. Deus falou, chega, não quero mais.
Mas sabe quando Deus testou Saul? Quando Saul tinha que enfrentar Golias e deixou o menino enfrentar no lugar dele. Ele era o maior. Diz o texto que do peito para cima ele aparecia. E da altura média de um judeu, naquela época, 1,70, 1,70 e pouco. Então Saul devia ter mais de 1,80. Talvez 1,90. Alguns historiadores dizem que Saul era bem alto. Já era rei há muito tempo. Mas nem foi e nem levantou alguém para representar ele. Porque ele tinha medo dele perder e tinha medo de quem mandasse ele. Ou quem ele mandasse também perderia. E é interessante, né? Quando aquele menino que veio trazer queijo e pão e leite aparece na tenda, porque assim, vê assim, ó, tem um rapaz aí dizendo que quer ir, tá querendo. Aí eles acharam o quê? Que era um guerreiro. Eles chamam Davi achando que Davi é um dos soldados. Quando ele vê que Davi é um menino, sem uniforme, sem escudo, sem espada, ele falou: ué, que é esse menino aqui? O que ele veio fazer aqui? Menino, quem é você? Eu sou filho de Jessé, meus irmãos estão aqui no seu exército. Mas menino, o que você quer fazer? Como é que você vai enfrentar? Ele é um soldado, é o tamanho dele. Ele é extremamente habilidoso. Ele é experimentado em guerra. Qual a tua experiência? Você é pastor de estar cheirando a ovelha aqui, rapaz. Qual a tua experiência? Aí ele diz: ei, eu cuido das ovelhas do meu pai, lá em Betlehem. Em vindo um urso, eu peguei, eu lutei com ele. Em vindo o leão, abocanhou a minha ovelha, eu fui atrás dele, eu persegui, eu capturei, eu venci o leão. Mas sabe como eu consegui isso, meu rei? Porque Deus me deu sanção de guerra. E se eu conseguir com o urso e com o leão, não vou conseguir com esse incircunciso que levanta a voz contra o Deus de Israel? Não foge à luta. Aquilo impactou Saul e os soldados assim: vamos ver o que vai dar isso aí. Qualquer coisa a gente deixa o menino para distrair. Vamos ver se o menino distrai. Dá armadura para ele. Não, não vai dar certo não. A tua armadura é muito grande para mim. A minha batalha não é sua. Preste atenção. A minha batalha não é... Não, mas estamos no mesmo campo. Não. A sua batalha é de rei. A minha é de pastor. Calma. Parece que é a mesma batalha. É a mesma guerra, mas são batalhas diferentes. Nós estamos na mesma guerra, mas cada um tem a sua batalha. Davi, deixa eu lutar minha batalha, porque Deus me trouxe para cá para derrubar esse gigante. Você está entendendo? Enquanto você resiste, como Saul, a não derrubar isso que está dentro de você, dentro da sua casa, no local de trabalho, você não vai conseguir crescer. Nós precisamos voltar a buscar a presença de Deus. Nós precisamos voltar a ter sede da presença de Deus. Precisamos voltar a ter vontade de orar, vontade de adorar, vontade de ler Bíblia, vontade de estudar, vontade de ver a glória de Deus. Pastor, nunca vi um anjo. E? Você quer ver? Quero, então peça. Pastor, já tem visões? Tenho. Eu nunca tive visões. Busca. Como é que eu faço para profetizar? Busca o Espírito Santo. Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons, e eu vos apresentarei um caminho melhor. A gente gasta muito tempo com coisas que não valem a pena. Gastamos tempo nos cansando e depois temos que gastar tempo descansando. Aí nós não temos tempo, porque entre o cansaço e o descanso não sobra tempo. Eu me canso tanto que agora eu preciso descansar. E agora que eu descansei muito, preciso voltar a trabalhar e me cansar de novo. O sistema te pegou. O sistema te pegou. Você não está vendo isso? Está preso, está enferrujado, está aprisionado por um sistema de vida. E a maior vida que você tinha que estar neste momento buscando a vida com Deus. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. É tempo de você voltar a entender que Deus te chamou para guerrear, mas para vencer. As guerras não vão sair, as batalhas não vão sair da sua vida. Desculpe, mas por quê? Porque Deus quer que você cresça
Cada batalha que você vencer, cada batalha que você triunfar, o Senhor vai aumentar a unção sobre a tua vida. Cada vez que você melhorar, Deus vai aumentar o nível. É como um jogo, vai aumentar o nível. Pastor, se eu perder, Ele te levanta de novo. Se eu desanimar, Ele te anima se você pedir. E se eu achar que eu não vou vencer, Ele te dá fé para você entender que você pode vencer. Feche os seus olhos, por favor. Está te chamando.